Um casal no interior de Minas Gerais acordou às 6 da manhã e descobriu que seu bebê de 4 meses havia desaparecido do berço durante a noite. Depois de uma semana de desespero, a Virgem Maria apareceu para a filha de 5 anos e a guiou até a pista que salvou o irmãozinho. O sol nascia suavemente sobre as montanhas de Três Pontas, no sul de Minas Gerais, pintando o céu de tons alaranjados que anunciavam mais um dia de outono na pequena cidade de 55 mil habitantes. Era uma manhã de maio de 2023, daquelas manhãs tranquilas que fazem as pessoas acreditarem que tudo está em seu devido lugar no mundo. Priscila Santos, de 29 anos, acordou naturalmente às 6 horas da manhã, com aquela sensação estranha de ter dormido mais do que deveria. Ao seu lado, Michel, seu marido de 32 anos, ainda dormia profundamente, os braços pesados caídos sobre o travesseiro. Os dois estavam exaustos. Nos últimos 4 meses, desde que Teodoro nasceu, as noites tinham sido uma sucessão de mamadas, trocas de fralda e choros que pareciam não ter fim. Mas naquela manhã havia algo diferente. Um silêncio que deveria ser reconfortante, mas que, para uma mãe experiente como Priscila, soou como um alarme. Teodoro não havia chorado nenhuma vez durante a noite. Priscila se espreguiçou na cama, tentando lembrar-se da última vez que havia acordado. Normalmente, o bebê de 4 meses a acordava pelo menos 2 vezes, uma por volta da meia-noite e outra às 4 da manhã. Mas sua última lembrança clara era de ter colocado Teodoro para dormir às 21 horas, depois de Michel ter lido uma história para Marina, a filha mais velha de 5 anos. Que bom, pensou consigo mesma, finalmente uma noite inteira de sono. Mas conforme os minutos passavam e a claridade aumentava, uma inquietação crescente tomava conta de seu peito. Era cedo demais para Teodoro ainda estar dormindo. Aos 4 meses, ele costumava acordar por volta das 6 horas, fazendo aqueles barulhinhos gostosos que antecediam um choro de fome. Priscila se levantou devagar, tentando não acordar Michel, e caminhou pelo corredor até o quarto do bebê. A casa era simples mas acolhedora, um sobrado de 2 quartos que Michel havia financiado quando Marina nasceu, 5 anos atrás. No andar de cima ficavam os 2 quartos das crianças e o banheiro, embaixo, a sala, cozinha e o quarto do casal. Quando empurrou a porta do quarto de Teodoro, que estava entreaberta como sempre deixava para poder ouvi-lo durante a noite, Priscila sentiu uma brisa estranha. A janela estava aberta. Estranhou imediatamente. Ela jamais deixava a janela do quarto do bebê aberta durante a noite. Michel sempre a lembrava dos perigos, e além disso, maio em Minas Gerais já era friozinho, especialmente nas madrugadas. Aproximou-se do berço com o coração começando a acelerar. O berço estava vazio. Michel! Gritou, sua voz quebrando o silêncio matinal de forma tão abrupta que até ela mesma se assustou. Michel! O som de passos apressados ecoou pela escada. Michel apareceu na porta do quarto ainda sonolento, o cabelo bagunçado e os olhos tentando focar na cena à sua frente. O que foi, Pri? Que grito é esse? Theo não está no berço. As palavras saíram de sua boca como se fossem vidro moído. Michel a olhou por alguns segundos, processando a informação, antes que a realidade batesse como um soco em seu estômago. Como assim não está no berço? Onde ele está? Não sei. Priscila estava começando a entrar em pânico, suas mãos tremendo enquanto mexia nos lençóis do berço como se Teodoro pudesse estar escondido entre eles. A janela está aberta, Michel. Eu não deixei a janela aberta. Michel correu para a janela e olhou para fora. O quarto de Teodoro ficava no 2º andar, mas havia um telhado logo abaixo que poderia permitir acesso a alguém ágil. Mais assustador ainda, havia pegadas de lama no peitoril da janela. Priscila, acorda a Marina. Agora. Vamos revirar esta casa inteira.
Os próximos 20 minutos foram um inferno. Priscila e Michel procuraram em cada canto da casa, armários, embaixo das camas, no porão, no sótão, atrás dos sofás. Marina, acordada abruptamente e ainda confusa, foi instruída a ficar na sala enquanto os pais procuravam desesperadamente. Mamãe, por que vocês estão gritando? Onde está o Theo? Perguntou Marina, seus olhos grandes e assustados. Ele está brincando de esconde-esconde, filha, mentiu Priscila, tentando manter a voz estável enquanto seu mundo desabava. Fica aqui na sala, tá bem. Mas não havia sinal de Teodoro em lugar nenhum. Às 6h47 da manhã, Michel discou 190. Alô, polícia militar? Meu filho foi sequestrado. As palavras saíram de sua boca como se pertencessem a outra pessoa, alguém vivendo um pesadelo que certamente não era sua realidade. Mas eram suas palavras, e era sua realidade. A casa dos Santos se transformou rapidamente em uma cena de crime. Em questão de meia hora, havia viaturas na porta, investigadores da Polícia Civil, peritos criminais e até mesmo bombeiros. O bairro inteiro, São Judas Tadeu, uma região de classe média-baixa onde todo mundo se conhecia, estava alvoroçado. Dona Conceição, a vizinha da casa ao lado, foi uma das primeiras a ser interrogada. Eu ouvi um carro por volta das 2 da manhã, disse ela ao delegado Marcos Pereira, que assumiu o caso. Achei estranho porque esta rua é muito quieta, mas pensei que fosse alguém chegando tarde do trabalho. A senhora conseguiu ver que tipo de carro? Não consegui ver direito, mas parecia ser um carro pequeno, branco ou prata. Fez barulho quando arrancou, sabe como é carro velho. Marina, interrogada de forma cuidadosa por uma psicóloga da polícia, não conseguiu fornecer muitas informações úteis. Ela havia dormido a noite toda e só acordou com os gritos da mãe. A Marina tem o sono pesado, explicou Priscila à psicóloga. Desde pequena. Quando ela dorme, não acorda com nada. As horas seguintes foram uma tortura. A Polícia Civil acionou o protocolo para casos de sequestro, incluindo alertas para hospitais, postos de fronteira e rodoviárias. A casa foi isolada como cena de crime, obrigando a família a se hospedar na casa da irmã de Priscila, Fernanda, que morava a algumas quadras dali. Eles vão encontrar o Theo, disse Fernanda, abraçando a cunhada que não conseguia parar de chorar. Você tem que ter fé, Pri. Fé. A palavra ecoava na mente de Priscila de forma estranha. Ela e Michel eram católicos praticantes, frequentadores assíduos da igreja Nossa Senhora Aparecida no centro da cidade. Marina havia sido batizada lá, e Teodoro também, apenas 2 meses atrás. Sempre oraram em família, sempre acreditaram na proteção divina. Mas onde estava Deus agora? O primeiro dia sem Teodoro foi o mais longo da vida de Priscila. Ela não conseguiu comer nada, apenas bebeu água quando Fernanda insistiu. Michel não parava quieto. Ia da casa da cunhada para a delegacia, da delegacia para casa para acompanhar os investigadores, voltava para a delegacia para pressionar por novidades. Vocês têm que entender, dizia ele ao delegado Marcos, cada hora que passa, as chances diminuem. Vocês não podem tratar isso como um caso comum. Senhor Santos, eu tenho 2 filhos também. Acredite em mim, estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Mas tudo ao nosso alcance parecia pouco perto do desespero de pais que haviam perdido um filho. Na primeira noite, Marina fez uma pergunta que partiu o coração de Priscila. Mamãe, quando o Theo vai voltar para casa? Logo, minha filha. Logo ele vai voltar. Eu posso dar meu ursinho para ele quando ele voltar? Para ele não ter mais medo. Priscila abraçou a filha e chorou em silêncio,
tentando não transmitir seu desespero para a criança. O segundo dia trouxe uma leva de especialistas e curiosos. Jornalistas da TV local começaram a cobrir o caso, transformando a tragédia da família Santos em notícia. Bebê de 4 meses sequestrado em 3 pontas, estampava o jornal regional. Priscila odiava as câmeras, odiava ter que repetir a história dezenas de vezes, odiava a sensação de estar sendo julgada por cada detalhe de sua vida familiar. Mas Michel insistiu que era necessário. Quanto mais gente souber, maiores as chances de alguém ter visto alguma coisa, argumentou ele. O terceiro dia foi quando a primeira pista falsa apareceu. Uma mulher ligou dizendo que havia visto um bebê em um mercado em Pouso Alegre, a cerca de 40 quilômetros de 3 pontas. Michel e Priscila correram até lá com 2 policiais, apenas para descobrir que se tratava de uma mãe comum fazendo compras com seu filho. Foi o primeiro de muitos alarmes falsos que viriam, explicou o delegado Marcos. Em casos como este, as pessoas querem ajudar, mas às vezes veem coisas que não existem. O quarto dia trouxe a pressão da mídia nacional. O caso havia chamado atenção por ser um sequestro perfeito, sem pedido de resgate, sem violência aparente, sem deixar rastros além das pegadas no peitoril da janela. Quem faz isso? Perguntou Priscila ao psicólogo criminal que veio de Belo Horizonte para ajudar na investigação. Quem rouba uma criança sem pedir dinheiro? Existem alguns perfis, Senhora Santos. Pessoas com problemas psiquiátricos que perderam filhos, pessoas que querem uma criança mas não podem ter pelos meios convencionais, ou mesmo casos de vingança pessoal. Vocês têm inimigos? Alguém que pudesse querer machucá-los? Michel e Priscila passaram horas tentando pensar em alguém, ex-namorados, desentendimentos no trabalho, vizinhos com quem tivessem brigado. Mas eram pessoas simples, sem inimigos declarados. Michel trabalhava como mecânico na oficina do seu Joaquim há quase 10 anos. Priscila era auxiliar de enfermagem no posto de saúde do bairro. Eram queridos na comunidade, especialmente na igreja. O quinto dia foi quando Priscila começou a perder as forças de verdade. A falta de sono, a recusa alimentar e o estresse emocional começaram a cobrar seu preço. Fernanda insistiu que ela fosse ao médico. Você precisa cuidar de si mesma, Pri. A Marina precisa de você inteira, e quando o Theo voltar, ele também vai precisar. Se ele voltar, murmurou Priscila. Não fala isso. Nunca fala isso. Mas Priscila sabia das estatísticas. Havia pesquisado na internet contra todas as recomendações da família. Sabia que depois de 72 horas, as chances de encontrar uma criança sequestrada viva diminuíam drasticamente. E já haviam se passado 5 dias. O sexto dia foi o pior de todos. A polícia começou a investigar a possibilidade de homicídio seguido de ocultação de cadáver. Palavras que Priscila nunca imaginou que seriam usadas em relação ao seu filho. É procedimento padrão, explicou o delegado Marcos com todo o cuidado possível. Não significa que acreditamos que seja o caso. Mas precisamos considerar todas as possibilidades. Naquela noite, Priscila não conseguiu dormir nem por 1 minuto. Levantou-se às 3 da manhã e foi para a sala da casa de Fernanda, onde ficou olhando pela janela para a rua vazia. Deus, sussurrou para a escuridão, onde o Senhor está? Por que está deixando isso acontecer com o meu bebê? Não houve resposta além do silêncio da madrugada. Foi Marina quem, inconscientemente, plantou a primeira semente do que viria a ser a solução do caso. Mamãe, disse ela no 7º dia, enquanto brincava com suas bonecas na sala de Fernanda, a titia bonita da praça falou que ia cuidar de um bebê. Priscila, que estava mexendo distraidamente no celular, levantou a cabeça imediatamente. Que titia bonita, filha!
A titia que eu conheci na praça. Quando você e o papai levaram a gente lá, lembra? Ela perguntou do maninho. O coração de Priscila começou a bater mais forte. Marina, quando isso aconteceu? Faz tempo. Você estava no balanço com o Theo, e eu estava brincando na areia. A titia chegou perto e perguntou se o bebê era meu irmãozinho. Priscila tentou se lembrar. Eles iam à Praça Coronel Agostinho quase todos os domingos depois do almoço. Era um ritual familiar. Michel empurrava Marina no balanço enquanto Priscila amamentava Teodoro debaixo das árvores. Como era essa titia, Marina? Ela tinha cabelo vermelho, bem bonito, e sorriu muito para mim. Disse que queria muito ter um bebezinho igual ao Theo. Uma lembrança começou a se formar na mente de Priscila. Vagamente, ela se recordava de ter visto Marina conversando com uma mulher na praça, algumas semanas atrás. Não havia dado muita atenção porque Marina era uma criança sociável, sempre fazendo amizades. Mas agora... Marina, você lembra de mais alguma coisa sobre essa titia? Ela perguntou onde a gente morava. Eu falei que era na rua do seu João da padaria. O sangue de Priscila gelou. A padaria do seu João ficava a 2 quadras da casa deles. Qualquer pessoa com essa informação conseguiria encontrar a residência facilmente. Michel, chamou ela, tentando manter a voz calma para não assustar Marina. Precisa vir aqui agora. Quando Michel ouviu o relato de Marina, imediatamente ligou para o delegado Marcos. Preciso que vocês venham aqui agora. Minha filha lembrou de uma conversa que pode ser importante. A Polícia Civil chegou à casa de Fernanda em menos de 20 minutos. O delegado Marcos trouxe consigo a psicóloga infantil, doutora Carmen, e um desenhista especializado em retratos falados. Marina, que já estava acostumada com a presença dos policiais após uma semana, colaborou da melhor forma que uma criança de 5 anos consegue. A titia tinha cabelo assim, disse Marina, apontando para uma foto de uma revista onde uma modelo exibia cabelos ruivos ondulados. E ela usava uma blusa azul, igual à da Nossa Senhora na igreja. Marina, você consegue lembrar de mais alguma coisa que ela disse? Perguntou doutora Carmen com paciência infinita. Ela disse que o nome dela era bonito, igual a uma flor. Mas não lembro qual flor. O desenhista trabalhou por quase 1 hora, fazendo ajustes conforme as descrições de Marina. O resultado foi o retrato de uma mulher de aproximadamente 30 a 35 anos, cabelos ruivos, rosto oval, olhos claros. Vamos divulgar este retrato em todos os meios de comunicação, disse o delegado Marcos. Alguém conhece essa mulher? Enquanto isso, Priscila se forçou a lembrar daquele domingo na praça. Foi há 3 semanas, ela tinha certeza agora. Teodoro estava chorando muito por causa das cólicas, e ela estava frustrada tentando acalmá-lo quando notou Marina conversando animadamente com uma estranha. Ela havia se aproximado para buscar a filha, mas a mulher já estava se afastando. Lembrava-se vagamente de ter visto cabelos ruivos e de ter pensado que era bonita, mas sua atenção estava completamente focada em Teodoro, que não parava de chorar. Por que eu não prestei mais atenção? Martirizou-se Priscila pela 1000ª vez. Por que eu não fui falar com ela? Você não tinha como saber, Pri, consolou Michel. Ninguém desconfia de uma conversa inocente com uma criança na praça. Mas a culpa era um peso que Priscila carregaria pelo resto da vida. A divulgação do retrato falado na TV local, no rádio e nas redes sociais trouxe dezenas de ligações durante toda a noite do 7º dia. A maioria eram pistas falsas, mas 3 pessoas independentes ligaram mencionando uma mulher ruiva que havia sido vista no centro da cidade perguntando sobre bebês recém-nascidos.
Ela apareceu na loja de roupas infantis da Dona Maria, relatou uma das testemunhas. Ficou muito tempo olhando as roupinhas de recém-nascido e perguntou se a Dona Maria sabia de alguma mãe que estivesse precisando de ajuda com bebê. Outra ligação veio de uma farmácia. Ela comprou fraldas, leite em pó e remédio para cólica. Perguntou qual leite era melhor para bebê de poucos meses. Achei estranho porque ela não parecia grávida. A terceira ligação foi a mais promissora. Veio de um posto de gasolina na saída da cidade. Ela abasteceu aqui na terça-feira à noite, por volta das 23 horas. Estava muito nervosa e perguntou qual era o caminho mais rápido para Pouso Alegre. Terça-feira à noite. Apenas um dia depois do desaparecimento de Teodoro. Era o primeiro dia em uma semana que Priscila sentiu uma fagulha de esperança. Finalmente tinha uma pista concreta, um rosto, uma direção. Mas foi também no 7º dia que ela chegou ao fundo do poço emocionalmente. À noite, depois que Marina dormiu, Priscila saiu para o quintal da casa de Fernanda e se ajoelhou debaixo do pé de jabuticaba, onde sua cunhada tinha uma pequena gruta com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, sussurrou, suas lágrimas caindo sobre a terra seca, eu sei que a senhora também é mãe. A senhora viu seu filho ser torturado e morrer na cruz. A senhora sabe o que é ter o coração despedaçado por causa de um filho. Priscila parou para respirar, sentindo o peito apertado de tanta dor. Eu não sei mais o que fazer. Já faz uma semana que meu bebê desapareceu. Uma semana que eu não sei se ele está bem, se está com fome, se está com medo. Uma semana que eu não consigo dormir, não consigo comer, não consigo viver. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. A senhora que é mãe de todos nós, que intercede por nós junto ao seu filho, por favor, me ajude a encontrar meu Theo. Mostre onde ele está. Eu imploro, Nossa Senhora. Como mãe para mãe, eu imploro. Priscila ficou ajoelhada ali por quase uma hora, rezando o terço, fazendo promessas, implorando por um milagre. Quando finalmente se levantou, sentia-se estranhamente mais calma. Não esperava uma resposta imediata, mas tinha colocado sua dor e seu desespero nas mãos de quem sabia exatamente o que era sofrer por causa de um filho. Na manhã do 8º dia, Marina acordou com uma animação incomum. Mamãe, eu tive um sonho muito bonito, contou ela enquanto tomava café na mesa da cozinha de Fernanda. Que sonho, filha? Perguntou Priscila, tentando demonstrar interesse apesar da exaustão. Sonhei com uma senhora muito bonita, toda de azul, brilhando que nem estrela. Ela me chamou para passear. Priscila sentiu um arrepio estranho. E vocês foram passear aonde? Na nossa praça. A senhora me levou até o banco onde você sempre senta para dar mamá para o Theo. Aí ela sentou do meu lado e ficou me fazendo carinho no cabelo. E ela falou alguma coisa? Não falou nada. Só sorriu e fez carinho. Aí ela me levou até as flores vermelhas e me deu uma rosa bem bonita. Quando eu acordei, estava com saudade dela. Priscila trocou um olhar significativo com Fernanda. Ambas eram católicas devotas e sabiam que sonhos com Nossa Senhora não eram coincidência. Marina, disse Priscila delicadamente, que tal se a gente fosse dar uma voltinha na praça hoje? Pode ser. Quero mostrar para a Senhora do Sonho onde ela me deu a florzinha. Michel estava na delegacia acompanhando os desdobramentos da investigação sobre a mulher ruiva. Então Priscila, Fernanda e Marina caminharam juntas até a Praça Coronel Agostinho. Era uma manhã ensolarada de outono, daquelas que fazem qualquer pessoa se sentir esperançosa. Marina correu direto para o banco onde sempre se sentavam aos domingos. Foi aqui, mamãe. A Senhora do Sonho sentou aqui do meu lado.
Priscila se sentou no banco, tentando imaginar a cena que Marina havia descrito. Foi então que Marina a surpreendeu. Mamãe, teve uma titia que conversou comigo aqui também. Não no sonho, de verdade. O coração de Priscila disparou. A titia de cabelo vermelho? Não, outra titia. Faz umas 2 semanas. Você tinha ido no banheiro da praça, lembra? Eu fiquei aqui sentada esperando. Priscila lembrava. Teodoro havia feito cocô e ela precisou trocar a fralda no banheiro público da praça. Deixou Marina no banco por alguns minutos. Como era essa titia, Marina? Ela era mais velha, tinha cabelo curto e preto. Ela perguntou se eu morava aqui perto e se meu irmãozinho era novinho. E você respondeu? Falei que ele tinha nascido há pouco tempo e que a gente morava na rua do seu João. Ela perguntou se a gente vinha sempre aqui domingo, e eu falei que sim. Priscila sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. 2 mulheres diferentes haviam abordado Marina na praça, fazendo perguntas sobre Teodoro e sobre onde moravam. Marina, você lembra de mais alguma coisa sobre essa segunda titia? Ela falou que se chamava Rosa, que nem a flor, e disse que ia visitar a gente em casa para conhecer melhor o bebê. Rosa. Rosa era o nome bonito igual a uma flor que a primeira mulher havia mencionado. Priscila pegou o telefone e ligou desesperadamente para Michel. Michel, você precisa falar com a polícia agora. Não foi uma pessoa que abordou a Marina. Foram 2 pessoas trabalhando juntas. 2 horas depois, a delegacia de Três Pontas virou um centro de operações de guerra. O delegado Marcos acionou reforços de Pouso Alegre e até mesmo da Polícia Civil de Belo Horizonte. Agora eles tinham 2 suspeitas, a mulher ruiva que havia sido vista comprando itens para bebê, e uma mulher mais velha, de cabelos pretos, que se identificara como Rosa. Isso muda completamente o perfil do crime, explicou o psicólogo criminal de Belo Horizonte. Não estamos lidando com uma pessoa com distúrbio psiquiátrico agindo sozinha. Temos uma dupla que planejou este sequestro com antecedência. A nova informação foi divulgada na mídia, e dessa vez a resposta foi imediata. Uma vizinha de Pouso Alegre ligou às 14h23. Eu conheço uma Rosa que trabalha como faxineira aqui no bairro. Ela está morando com uma sobrinha ruiva que apareceu aqui há umas 3 semanas. As 2 andam muito estranhas, saem só de madrugada e voltam de manhã cedo. O endereço foi localizado em menos de 10 minutos. Rua das Acácias 247, bairro Santa Cruz, Pouso Alegre. Às 15h45, uma operação policial com 6 viaturas se deslocou para Pouso Alegre. Michel insistiu em acompanhar, apesar das tentativas da polícia de dissuadi-lo. Esse é meu filho, disse ele ao delegado Marcos. Eu preciso estar lá quando vocês encontrarem ele. Priscila ficou em Três Pontas com Marina e Fernanda, rezando o terço sem parar e caminhando de um lado para outro da sala. Às 16h20, o telefone de Priscila tocou. Era Michel, e ela conseguiu ouvir sirenes ao fundo. Pri, a voz dele estava embargada de emoção. Elas estavam tentando fugir. Pegaram elas na estrada, saindo da cidade. E o Theo? Ele está aqui, Pri. Ele está vivo. Ele está bem. Priscila desabou no chão, chorando de alívio tão intenso que parecia dor física. Fernanda e Marina a abraçaram, todas chorando juntas. Posso falar com ele? Perguntou Priscila. Ele está sendo examinado pelos médicos agora. Mas Pri, ele está bem. Está chorando, está com fome, mas está bem. A viagem de Três Pontas a Pouso Alegre nunca pareceu tão longa.
Fernanda dirigiu enquanto Priscila se agarrava no terço e Marina cantarolava no banco de trás, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que era algo bom. Quando chegaram ao hospital de Pouso Alegre, Priscila viu Michel no corredor, com Teodoro no colo. Seu bebê estava magro, mais magro do que deveria estar após 8 dias. Chorava muito, provavelmente com fome e confuso. Mas estava vivo, estava inteiro, estava de volta. Meu filho, sussurrou Priscila, pegando Teodoro nos braços e sentindo seu cheiro, seu peso, sua pele macia. Mamãe está aqui. Mamãe nunca mais vai deixar ninguém te levar. Teodoro parou de chorar quase imediatamente ao reconhecer a voz e o cheiro da mãe. Seus olhinhos, que pareciam maiores no rosto que havia emagrecido, se fixaram no rosto de Priscila como se estivesse se certificando de que ela era real. Como vocês conseguiram? Perguntou Priscila ao delegado Marcos. Sua filha Marina foi a chave de tudo, respondeu ele. As informações que ela forneceu nos permitiram identificar que havia 2 mulheres envolvidas. Rosa de Alcântara, de 52 anos, e a sobrinha dela, Cristina Alcântara, de 34 anos. Por que elas fizeram isso? Rosa perdeu um bebê há 5 anos e nunca se recuperou psicologicamente. A sobrinha Cristina não consegue engravidar. As 2 desenvolveram uma obsessão por conseguir um bebê, e escolheram vocês depois de observar a família por semanas. Priscila se lembrou da oração que havia feito na noite anterior, ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida no quintal de Fernanda. Lembrou-se de ter implorado, como mãe para mãe, que Nossa Senhora a ajudasse. E Marina havia sonhado com uma senhora de azul que a levou exatamente aos lugares onde as informações cruciais haviam sido coletadas. Marina, chamou Priscila, vem aqui, filha. Marina se aproximou, olhando curiosa para o irmãozinho que parecia menor do que ela lembrava. Filha, você se lembra do sonho que teve esta manhã? Com a senhora bonita de azul? Lembro. Ela era muito carinhosa. Você acha que ela te ajudou a lembrar das tias que conversaram com você na praça? Marina pensou por um momento, com a seriedade que só as crianças conseguem demonstrar. Acho que sim, mamãe. No sonho, quando ela me deu a florzinha, eu lembrei das tias. Como se ela estivesse me ensinando a ajudar a encontrar o Theo. Priscila olhou para Michel, que também havia compreendido. Nossa Senhora havia intercedido da forma mais delicada possível, através dos sonhos e memórias de uma criança inocente. Nós vamos ter que fazer uma promessa muito grande, disse Priscila. Já fiz várias, respondeu Michel. Toda noite desta semana eu prometi que se encontrássemos o Theo, a gente ia ser diferente. Diferente como? Mais gratos. Mais presentes. Mais conscientes de que cada dia com nossos filhos é uma bênção. 3 meses depois, a família Santos organizou uma missa de ação de graças na igreja Nossa Senhora Aparecida. A pequena igreja ficou lotada, toda a comunidade de Três Pontas havia acompanhado a angústia da família e agora celebrava o milagre de Teodoro ter voltado para casa. Marina, que havia se tornado uma pequena celebridade local por sua contribuição para resolver o caso, carregou flores até o altar de Nossa Senhora. É para agradecer a senhora bonita do meu sonho, explicou ela ao padre, com a naturalidade das crianças. Teodoro, agora com 7 meses e completamente recuperado do trauma, dormia tranquilo no colo de Priscila durante toda a missa. Ao final da celebração, Priscila se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que estava na gruta de Fernanda quando ela havia feito sua oração desesperada. Obrigada, sussurrou. Obrigada por ter ouvido o desespero de uma mãe. Obrigada por ter usado minha filha para nos mostrar o caminho. Obrigada por ter trazido meu filho de volta.
Quando se levantou, encontrou Marina ao seu lado, também ajoelhada. Mamãe, eu quero falar com a Nossa Senhora também. Pode falar, filha. Nossa Senhora, disse Marina com os olhos fechados e as mãozinhas juntas, obrigada por ter me visitado no sonho. Obrigada por ter me ajudado a lembrar das tias para a gente encontrar o Theo. Se um dia você precisar de mim de novo para ajudar alguém, é só me chamar no sonho que eu vou lembrar de tudo. Naquele momento, Priscila teve certeza absoluta de que sua filha havia realmente recebido uma visita especial. Não apenas um sonho comum, mas uma intervenção direta de quem conhece profundamente a dor de uma mãe que teme perder um filho. Hoje, 5 anos depois, Teodoro é um menino saudável e esperto de 5 anos que não tem nenhuma lembrança traumática do sequestro. Marina, agora com 10 anos, ainda se lembra claramente do sonho com Nossa Senhora e continua afirmando que foi real. A família Santos mudou-se para uma casa nova, em um condomínio fechado, mas continuam frequentando a igreja Nossa Senhora Aparecida todos os domingos. Michel e Priscila se tornaram mais ativos na comunidade, ajudando outras famílias que passam por dificuldades. E toda terceira quinta-feira do mês, eles levam flores ao altar de Nossa Senhora Aparecida, rosas vermelhas, iguais a que Marina ganhou no sonho que mudou tudo. Porque algumas intervenções divinas chegam até nós de formas tão sutis e delicadas que só um coração puro como o de uma criança consegue receber e compreender completamente. Rosa de Alcântara e Cristina de Alcântara foram condenadas a 15 e 12 anos de prisão, respectivamente. Durante o julgamento, Rosa admitiu que haviam observado a família Santos por mais de um mês antes do sequestro. Elas estudaram nossa rotina, nossos horários, nossa casa, explicou o delegado Marcos. Foi um crime premeditado. Sem a intervenção, digamos, especial, que aconteceu através da Marina, seria muito difícil ter solucionado este caso. Mas para Priscila e Michel, não havia nada de difícil de entender. Nossa Senhora havia ouvido o clamor de uma mãe desesperada e havia respondido da única forma que não interferiria no livre-arbítrio humano, fornecendo as pistas necessárias através da memória e dos sonhos de uma criança. E Marina, hoje uma menina de 10 anos, ainda sonha ocasionalmente com a Senhora Bonita de Azul. Não são sonhos dramáticos ou assustadores, são sonhos reconfortantes, de proteção e carinho maternal. Ela sempre me pergunta se estamos bem, conta Marina. E eu sempre respondo que sim, que o Theo está grande e forte, e que a mamãe e o papai estão felizes. Aí ela sorri e diz que está orgulhosa da nossa família. Porque o amor de uma mãe, seja ela terrena ou celestial, não conhece limites quando se trata de proteger seus filhos. E às vezes, quando a situação é desesperadora e as forças humanas se esgotam, é preciso acreditar que existe uma ajuda que vem de onde menos esperamos, através de quem menos imaginamos, para nos mostrar exatamente o caminho que precisamos seguir. E aí, essa história de intervenção divina e amor maternal tocou profundamente seu coração, não foi? A família Santos provou que quando chegamos ao desespero absoluto como pais, Nossa Senhora encontra um jeito de nos mostrar o caminho, mesmo através dos sonhos de uma criança, não é mesmo? Se você se emocionou com esse testemunho real de como um bebê de 4 meses foi sequestrado e Nossa Senhora apareceu em sonho para a irmãzinha de 5 anos, guiando a família até as pistas que salvaram o pequeno Teodoro, deixa aquele like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias que mostram o poder da intercessão materna de Nossa Senhora. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho. Toda semana tem testemunho novo que vai renovar sua fé de que Nossa Senhora nunca abandona uma família em desespero e sempre encontra uma forma de guiar seus filhos. E não esquece de acessar nossa lojinha no primeiro comentário fixado. Temos produtos cristãos incríveis, incluindo o devocional para os 365 dias do ano.
perfeito para fortalecer sua confiança na proteção maternal de Nossa Senhora. Conta nos comentários. Você já viveu um momento de desespero onde só restou confiar em Nossa Senhora? Acredita que ela pode falar conosco através de sonhos? E se você também confia na proteção maternal dela sobre sua família, escreve aí, Nossa Senhora protege. Declare sua fé na mãe que nunca abandona seus filhos. Compartilha esse vídeo com famílias que estão passando por momentos difíceis, com pais preocupados com a segurança dos filhos, com quem precisa saber que Nossa Senhora está sempre atenta ao sofrimento das famílias. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Nossa Senhora proteja sua família e use até mesmo sonhos para guiar vocês nos momentos de tribulação. Até o próximo testemunho.